pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Nós estamos aqui para o 5º dia da nossa Semana da Mulher. Vale ressaltar mais uma vez que todos esses conteúdos que estão sendo produzidos aqui para vocês nessa Semana da Mulher estão sendo baseados nesse estudo bíblico, marcadas pela fé, que você pode pedir de forma gratuita pelo site biblia.com.br. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês pedirem e chegar aí na sua casa de forma totalmente gratuita para você fazer esse estudo de forma mais completa aqui com a gente. E hoje nós vamos estudar a história de uma mulher, que a história dela fala muito comigo, que como vocês podem ver aqui no estudo bíblico é Maria, a mãe de Jesus. Gente, Maria nos ensina várias coisas para nossa caminhada cristã. E hoje nós vamos ter alguns aprendizados com a história dela. E a história se encontra lá em Lucas, capítulo 1, no versículo 26 até o 38. Se você quiser ler aí na íntegra, né, toda a história, você pode. Nós não conseguimos ler aqui, porque senão o vídeo fica muito extenso. Mas nós vamos trabalhar em cima de alguns versículos que vão nos trazer lições e ensinamentos acerca de Maria, mãe de Jesus. E como muitos já sabem, muitos já conhecem a história, Maria ela estava noiva de José quando o anjo Gabriel apareceu para ela, né, avisando do nascimento de Jesus, que ele nasceria dela. E sabe, a resposta dela ao anjo Gabriel revela a sua humildade, a sua compreensão das Escrituras e a sua obediência em obedecer aquilo que Deus ordenava a ela. Em Lucas 1, dos versículos 26 ao 28, nós lemos assim: No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: Alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Em algumas versões, em algumas traduções bíblicas, ao invés de favorecida, traz agraciada. Ou seja, ela era reconhecida como favorecida, agraciada diante de Deus. E que honra ser chamada assim! Será que eu e você podemos ser chamadas assim diante de Deus, assim como Maria foi? E aí lá no versículo 35 nós vemos que segundo o anjo, né, Gabriel, Maria receberia em seu ventre, né, o Filho de Deus. E aí lá no versículo 35 diz assim: O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será chamado Santo e será chamado Filho de Deus. E aí, lá no versículo 38, nós vemos que Maria, ela deu uma resposta que revela tamanha fé e confiança em Deus e a disposição que ela tinha em obedecer. Ela disse com muita convicção sim para o que Deus havia dito a ela. Lá no versículo 38 diz assim: Maria disse: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Aqui nós vemos a disposição que Maria tinha em obedecer ao seu Deus. Inclusive, né, em um fato tão difícil de ser explicado, em um fato tão difícil e impossível de acontecer aos olhos humanos. E Maria, ela é um grande exemplo para nós de fé genuína, daquela fé que só vem através de um relacionamento, e um relacionamento muito próximo com Deus. E Maria, ela tinha o temor de Deus, ela temia a Deus. E ela reconhecia através da sua fé e confiança nele que mesmo quando ela não compreendia algumas situações, ela poderia saber e confiar de que Deus estava conduzindo tudo, cada momento da sua vida. E isso a confortava, apesar das coisas que ela não conseguia entender e compreender. E pense bem, e é algo que me fascina na história de Maria. Ela estava noiva de José e ela era uma jovem virgem. Ou seja, era impossível aos olhos humanos ela engravidar, porque ela era virgem.
Mas o que acontece? O Espírito Santo vem e coloca Jesus no ventre dela. E aí imagine a reação de José ao ficar sabendo disso. Então essa é uma história de fé e confiança em Deus, não só da parte de Maria, mas também da parte de José. Ele precisou acreditar na noiva dele, acreditar que aquilo que ela estava dizendo para ele era verdade. Ele precisou ter fé e confiança em Deus para continuar seguindo aquele noivado com Maria, porque ele precisava acreditar que aquilo que ela estava dizendo para ele era realmente uma verdade. Então Maria é um grande exemplo, porque ela entregou o seu corpo, como um instrumento para o Espírito Santo. E ela sabia que ela poderia ser julgada, mal interpretada, mas mesmo assim ela entregou o próprio corpo, a própria vida como um instrumento nas mãos de Deus, como um instrumento do Espírito Santo. Ela resolveu substituir o medo de ser mal interpretada e julgada pela confiança e fé no Senhor, porque ele sabia que ele estava conduzindo a sua vida. E isso, essa fé, essa submissão, essa obediência agradou o coração de Deus. A mãe de Jesus é um exemplo para nós de fé, humildade, coragem e força. Que nós sejamos mulheres de fé, humildade, força e coragem, assim como Maria, mãe de Jesus, também foi. Ao olharmos para a vida de Maria, mãe de Jesus, que nós saibamos que Deus tem propósitos para a nossa vida, mesmo quando nós nos sentimos fracas e frágeis demais, assim como Maria. Deus tem sempre planos e propósitos lindos para se cumprirem na sua vida, mesmo quando nós não compreendemos e entendemos as circunstâncias. Se nos entregarmos e entregarmos a nossa vida por completo a Deus, assim como Maria, os planos e propósitos de Deus se cumprirão na nossa vida, se concretizarão e nos transformarão em bênçãos para as pessoas ao nosso redor, assim como Maria foi. Deus tem uma missão para cada uma de nós, para mim e para você. E é Ele quem nos dará força e coragem para, apesar dos medos e incertezas, assim como aconteceu com Maria, nós possamos, assim como ela, dizer que nos aconteça o que o nosso Deus quer que aconteça. Que, como Maria, nos entreguemos a Deus a ponto de obedecer à vontade dEle, ainda que não compreendamos e entendamos as circunstâncias em que estamos. Eu espero que essa história tenha falado ao seu coração e tenha te ensinado como fala tanto ao meu. Um beijo, fiquem com Deus e nós nos encontramos aqui para mais um dia da nossa Semana da Mulher.